Começa agora. Fala com a Base, com o velho Dil. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai acompanhar esse bate-papo aqui. Nós estamos com duas pessoas de bastante importância nessa caminhada, nessa luta na política sindical. Duas pessoas, eu tenho certeza absoluta que o bate-papo vai ser bastante interessante. Até por se tratar de duas pessoas cultas, dedicadas, né? Os jovens bastante aguerridos nas lutas. E a gente está aqui mais uma vez com apoio técnico aqui do nosso querido Gustavo Monge, colocando ao nosso serviço todo o seu conhecimento técnico, para fazer chegar até você o melhor. Né? Nunca é muito... Está sempre dizendo que é o seguinte: nós não somos profissionais, mas daremos sempre o melhor de nós para melhor informação, para melhor entretenimento, melhor bate-papo, melhor debate, a melhor discussão. Beleza? Dito isto, vamos apresentar os nossos convidados. Começando aqui pelo grande Vicente Mota, desde 94 no IBAMA, vindo lá do Pernambuco, crescido ali em Olinda, esporte Recife Roxo, no coração e no sangue. Vicente, fala um pouquinho da sua vinda para cá, fala um pouquinho de você lá no Pernambuco, a sua vinda para cá, a sua entrada no IBAMA, para a gente conhecer um pouquinho de você. Olhando para mim, fala com a base. Primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui na Rádio Web Sindicato dos Servidores Públicos Federais, sendo entrevistado pelo colega Giovanni, né, e o nosso colega aí, técnico aí, né, que dá um maior apoio aqui no sentido de fazer funcionar a nossa rádio tão esperada, né? E, Giovanni, aqui como membro da direção atual do sindicato, eu me sinto muito honrado de participar e quero agradecer a toda a diretoria, né? Porque sem o esforço de todos não haveria esse momento importante aqui da Rádio Web, que também faz crescer, né? Mostrar, evidencia o sindicato, a importância do nosso sindicato. Eu, servidor público do IBAMA, já há quase 30 anos, né? Vou fazer 30 anos desde que eu meti, ao final desse ano de 2024. Entrei no IBAMA em 27 de dezembro de 94. Cheguei aqui no Mato Grosso do Sul em 28 de março de 2002. Então, fazendo aproximadamente aqui 22 anos que eu estou no Mato Grosso do Sul, né? E trabalhei no IBAMA, que fica em Casa Forte, um espaço, um município. É um bairro, na verdade, é um bairro que tem no Recife, né? No Recife. E vim para cá, ex-ofício, né? E aqui eu estudei Direito, né? Já estudava Direito lá, me envolvi no ex-ofício, e ia para a Federal, acabei ficando na Estácio, depois me chamaram para a Federal, porque era ex-ofício, né? Eu tenho mais segurança, enfim. E hoje estou formado em Direito, sou advogado, continuo trabalhando lá no IBAMA, exercendo o cargo de técnico administrativo, na época foi o concurso que eu fiz, e me sinto muito orgulhoso, né, de trabalhar no IBAMA, na defesa do meio ambiente, e dentro do sindicato, como colaborador, né, como um componente da direção, né, está podendo aqui, na defesa da empresa pública, né, que é a minha pasta, né, colaborar com todos os colegas aí. E dizer também que o time do coração aqui é o Esporte Clube do Recife, embora a gente tenha uns times, né, o Náutico, o Santa Cruz, os times lá do Campeonato Pernambucano, e aqui vim conhecer o Central, né, Central aqui, né, os times aqui do Mato Grosso do Sul aqui, estamos aqui juntos, aqui fazendo, né, um bom trabalho. Muito bem. Muscular, essa moça bonita, né? Úrsula, há 11 anos no IBAMA. Sim, há 11 anos. Trabalha ali na questão administrativa, né? Socióloga, também fazendo direito. Já, daqui a pouco teremos aí mais uma advogada. Deus quiser. Fala um pouquinho de você para nós, de onde tu és, de onde tu vens. Eu sei que você é flamenguista, muito provavelmente
pode ter vindo do Rio de Janeiro. Fala, Márcia, fala um pouquinho de você para a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer esse espaço. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Eu sou campograndense, nata, nascida e criada, como dizem, né? Aqui. Porém, meu time do coração é o Flamengo, porque aos 8 anos de idade só dava Flamengo na televisão e todo mundo feliz. E naquela época eu decidi ser flamenguista e gosto muito desse time. Foi na onda. Fui na onda, não tinha ninguém em casa, nenhuma influência em casa, mas eu gostei. E por isso me tornei flamenguista. E estou no IBAMA há 11 anos, entrei por um concurso público, e esse concurso público foi graças a lutas sociais dos servidores do passado, porque se não fossem essas lutas, greve também que houve no passado, toda uma solicitação, eu não estaria aqui hoje. Então, é por isso que eu prezo muito a importância dos movimentos sociais, e o movimento sindical, ele vai nessa direção, em que nós buscamos melhorias na nossa vida, como todo, como ser humano, e também como trabalhadores. E, no momento, é o que nós buscamos ali para todos os técnicos administrativos, ambientais, analistas. É uma melhoria realmente no IBAMA, e por isso que nós estamos nesse contexto social dentro do IBAMA. Não é apenas política, social também, e por isso que esse espaço é tão importante até para falarmos sobre a situação que nós vivenciamos dentro do órgão. Com certeza. Só lembrar você dos outros órgãos da base desse sindicato, que a qualquer dia desse, a qualquer momento, é você que vai estar sentado aqui conosco. Você das Forças Armadas, do Ministério da Saúde, do INSS, da Previdência Social, enfim, dos diversos órgãos que a gente tem, 20 e poucos órgãos que nós temos na nossa base, como a Úrsula. E como o Vicente, você, a qualquer momento, pode ser o nosso próximo convidado. Pessoal, para a gente chegar no contexto que nós estamos vivendo hoje, eu vou pedir para vocês falarem um pouco do IBAMA para a gente conhecer um pouquinho do IBAMA, a função do IBAMA, a importância do IBAMA para a vida da população no geral. É possível? Sim. O IBAMA, ele surgiu da fusão de 4 órgãos, né? IBDF, SUDEP e SEMA. Né? Então, no contexto de após a Constituição Federal de 88, né, em 89, surgiu o IBAMA, através da lei, IBAMA Autarquia Federal, que era por lei. Né? E o IBAMA, ao longo de sua existência, quando foi criado, ele tinha uma quantidade de atribuição imensa. Até se contratou, na época, uma assessoria que gastou-se muito dinheiro, na época, para descobrir o que o IBAMA fazia, deveria fazer. Página e início. Eu estou falando isso agora, em 2024. Sim. Em 96, 98, o IBAMA gastou dinheiro pra caramba. O governo gastou dinheiro com isso. Né? Então, hoje, a gente sabe a delimitação da competência do IBAMA através de uma lei, que foi na 140, que definiu o que é que o IBAMA faz. Né? Na medida que o IBAMA vem desenvolvendo suas atribuições, suas funções institucionais, houve um esvaziamento da competência do IBAMA, né? Porque houve a criação do CNBio, que foi criado no Instituto Chico Mendes, que é a autarquia também criada por lei, né, com patrimônio próprio, servidores, parte dos servidores do IBAMA foi para o CNBio, né, já deu uma desfalcada grande aí nos servidores, mas o CNBio foi criado para fazer o que o IBAMA deveria fazer e não estava fazendo, que é cuidar das unidades de conservação. Né? A gente tem aqui esse CNBio bonito, que cuida do Parque Nacional da Serra Bodoquena, né, e várias unidades do Brasil, né, as unidades de conservação, seja rebio, enfim, várias unidades aí. De uso restrito, de uso sustentável. Bom, dito isso, depois surgiu a questão do Serviço Florestal Brasileiro. É um outro órgão que foi criado, que já foi também o esfacelamento também do IBAMA. Então, a gente hoje tem o Serviço Florestal Brasileiro, tem o CMBio, e dito nesse governo agora, que é o governo do PT, né, o governo Lula, que a ministra Marina tinha falado na imprensa a possibilidade de criar o Ministério da Mudança Climática.
né? Não sei se vai ser criado ou não, né? Mas, assim, claro, obviamente que se a ministra está falando nessa questão aí, porque é uma importância muito grande. A gente está vendo a questão do clima aí, está bem alterado em função das mudanças, né? Antrópicas. Quer dizer, o ser humano tem feito muita coisa no planeta, e com isso tem ocasionado situações como aquela do Rio Grande do Sul, né? Muita chuva no lugar, e agora a gente está vendo a maior situação caótica no nosso Pantanal, que é um bioma importante, né? No Mato Grosso do Sul, que pega o Mato Grosso também, e a gente está vendo uma seca extrema e um fogo que acho que já bateu um recorde, na verdade, né? Talvez seja até maior que o 91 incêndio, né? Então, assim, essa é a situação. E o IBAMA está caminhando, tá? Procurando fazer suas funções, mas com um quadro de servidores muito reduzido, né? Muito reduzido. Recursos humanos, então? A gente tem uma série de dificuldades, né? Dentre elas, os recursos humanos, né? Então, assim, há limitações. A gente não tem cargo de fiscal, a gente tem apenas técnicos e analistas, administrativo e ambiental, dentro do IBAMA, né? Então, essas pessoas são designadas através de portaria para atividade de fiscalização, designadas através de um ato normativo interno, né? E isso precedendo o curso de fiscalização, que nem todos agora estão podendo fazer através de uma portaria 24 de 2016, que limitou esse curso apenas para quem é analista e técnico ambiental, e, na verdade, isso cria uma desigualdade entre os técnicos administrativos que estão na portaria e os técnicos administrativos que não estão. Porque esses técnicos que estão na portaria, eles têm fardamento, armamento, treinamento, periculosidade, que é um adicional que ele ganha, e o outro técnico, que também vai trabalhar no mesmo local, não recebe nada disso. Então, há uma desigualdade, né? Isso aí é uma coisa absurda, que a gente não aceita, e a gente fez um pedido, através do sindicato, para que o presidente do IBAMA revogue o artigo 10, principalmente o inciso 1º do artigo 10, que limita isso apenas para os técnicos e analistas ambientais. Entendi. Vamos lá, Úrsula. Pelo que a gente viu na fala do Vicente, então o IBAMA, criado lá atrás, ele vem dando crias, né? E está aí para dar mais uma cria, né? Segundo a Marina Silva. Né? E essas distorções, Úrsula? Entendeu? Um técnico tem, outro técnico não tem, né? Esse tratamento diferenciado para duas pessoas que fazem o mesmo trabalho, né? Administrativamente, como que isso se dá dentro do órgão? A conjuntura atual do IBAMA é realmente com muitas divisões, entre elas essa que já foi citada pelo colega, e que ocorre não apenas essa diferença, mas também existe uma outra distorção, que é um pleito nosso, por isso o nosso movimento de greve justifica-se, é que muitos técnicos, independente de serem administrativos ou ambientais, executam as mesmas funções de um analista. Porém, o nosso salário é muito inferior ao salário do analista, em torno de 30% do salário do analista. Muita coisa, né? E, atualmente, os cargos dos técnicos foram negociados, o que gera vacância, para que os próximos concursos públicos sejam apenas para analistas. Ou seja, no meu setor, eu trabalho sozinha por falta de pessoas. Além do meu setor, existem N comissões. Eu atuo em 3 frentes de trabalho, mesmo sozinha no meu setor, o que gera muito trabalho para uma pessoa só. Esse é um dos exemplos. Porém, se entrar um novo servidor para dar um apoio ali no meu setor, esse servidor será um analista, ele vai executar o mesmo trabalho que eu, sendo que o meu salário é extremamente inferior. Então, uma das nossas lutas é que o nosso salário ele seja pelo menos 70% em relação ao salário dos analistas. Entendi. Não estamos querendo 100%. Bom, querer todo mundo quer, né? Mas não é o nosso pleito. Seja entre 70% a 85%, porque a diferença é enorme, e isso é muito pontual dentro do IBAMA, o que eu não vejo tanto nos outros órgãos. Outros órgãos que havia essa diferença já conseguiram resolver, porém o IBAMA ele anda a passos
muito lentos nessa questão, nessa resolução. E tudo isso gera estresse, gera divisão, e é onde os servidores não têm a união, inclusive para pleitar pelos seus direitos. Entendi. Então, busca pela justiça, né, Vicente? Na realidade é isso, né? Se aproximar esses dois elementos, né, por um salário mais justo. Fica muito discrepante, 30% realmente é uma diferença bastante palpável, né? E, Vicente, me diz uma coisa, eu ouvindo muito de longe uma entrevista de alguém falando sobre esses eventos climáticos que têm acontecido, não só aqui no nosso estado, como no nosso país e no mundo, mas eu ouvi o cara dizer que parece que no Pantanal já foi queimada uma área 5 vezes maior que o município de Campo Grande. Isso é verdade? Procede essa informação? Então, o Pantanal, esse incêndio aqui, com relação a essa informação que você está dando, eu não tenho a precisão para dizer, em termos de hectare, em termos de mensuração, de quanto foi queimado. Porém, levando em consideração que teve incêndio em 2020, 2022, esse incêndio agora, ele bateu recorde, né? Ele foi maior. Então, dá para se perceber a dimensão do estrago. Com relação à questão do Pantanal, Giovanni, o Pantanal é um bioma que está antropizado, totalmente antropizado. Poucas áreas do Pantanal que não existe a presença do ser humano. Então, assim, a gente sabe que, historicamente, o fogo pode acontecer por diversos Você pode dizer, numa palavra mais simples, o que isso significa? Antropizado quer dizer, antropo é homem. Sim. Antropizado quer dizer, está sob a ação do homem, né? Sim. Então, o que acontece? Está tomado. Está popularizado. Isso. Tá. O Pantanal hoje é o quê? É um espaço para substituição de pastagem nativa, uma pastagem que seja apropriada ao gado. O Pantanal é utilizado por pecuarista. O Pantanal já tinha a intenção de estar plantando soja e milho e cana-de-açúcar. A intenção era plantar cana-de-açúcar no Pantanal. Então a gente vê que nesse período agora não teve nenhum raio caindo no Pantanal. Não se sabe de história de raio caindo. Então, 98%, 99% historicamente do fogo é de origem humana, né? Então é o ser humano que tem colocado fogo. Então, 1000% de fogo no Pantanal nesse ano, em relação aos anos anteriores, é um percentual elevadíssimo, né? Então, a gente está vendo que existe por trás de todo esse contexto aí, dessa narrativa, a ação do homem para destruir o bioma Pantanal. Isso aí é tranquilo, tá? Eu queria que vocês dissessem para a gente, né, para nós que estamos... ainda bem que vocês estão aqui, porque primeiro que a gente ficou conhecendo um pouquinho do IBAMA, né, Gustavo, que a gente não conhecia, que a gente sabe o nome dos órgãos e coisa e tal, mas a gente não sabe direitinho o que cada órgão faz, qual é a função. Vocês já apresentaram o IBAMA para a gente. Agora é assim, Vicente e Augusto, a gente vê, falando bem assim, o Pantanal está queimando, o Pantanal. Para muita gente, o Pantanal está lá longe, está lá no Pantanal, não tem nada a ver com isso. Isso, infelizmente, coitado, é um lugar muito bonito, tem a onça pintada, tem o jacaré, tem o tatuzinho, mas vamos fazer o quê? Qual que é o efeito prático disso que está acontecendo no Pantanal na vida do planeta, vamos dizer assim? Não só do nosso estado, mas no planeta, já que é um dos maiores biomas que existe nesse planeta. Giovanni, a sua pergunta, Gustavo, essa pergunta é importantíssima, porque, assim, qual que é a relação que existe, né? O meio ambiente, na verdade, ele não é estanque, ele não é cartesiano, é holístico. Então, é totalmente interligado. Então, o que acontece lá do outro lado, no Canadá, afetou Nova York. Então, o que acontece numa erupção vulcânica, o tráfego aéreo em vários países. Então, o que acontece no Pantanal acarreta problemas aqui. Então, a fuligem, toda a fumaça, né, do Pantanal chega aqui na capital também. Tá? Então, assim, isso aí não só
no aspecto do ar, porque quando a gente fala de meio ambiente, para a gente tentar ser um pouco didático, a gente vai falar um pouco da Constituição Federal. E todo cidadão deve saber a Constituição Federal. Né? O artigo 225 da Constituição Federal, cabeça do artigo 225, fala sobre qualidade. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e essa via é qualidade de vida. Qualidade de vida. A qualidade de vida passa pela qualidade do ar, a qualidade da água, a qualidade do alimento que você retira do solo. O solo também tem que ter qualidade. O cuidado Com isso aí. Então, grande parte das doenças que nós somos acometidos vem da água. Né? Então, assim, a gente vê o uso intensivo de agrotóxicos, inclusive, em outros países são proibidos aqui. No governo passado, o Estado brasileiro autorizou a abertura de um grande número de produtos que lá fora, quando eu falo defensivos agrícolas, né, que é veneno, na verdade é agrotóxico, que lá fora é proibido. Você sabe muito bem que o próprio Brasil usa o DDT, que é persistente. Né? Então, assim, existe uma série de situações que, por exemplo, como você falou do Pantanal, que é um dos biomas que a gente tem no Brasil, fora a Mata Atlântica, a gente tem aqui em Bodoquena, na região de Bodoquena, a gente tem Mata Atlântica. Né? Então, a Mata Atlântica vem do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul. É um dos biomas que é mais afetado no litoral. A gente deve ter em torno de menos de 5% da Mata Atlântica. Você está dizendo que ali na região do Bodoquena, a gente ainda pega... Tem Mata Atlântica ali. Que interessante, que bacana. Tá? Então, assim, só para você ter uma ideia de como a coisa é interligada. O que acontece aqui afeta ali. Sim. E aí, só para contextualizar, voltando um pouquinho à questão do IBAMA aí, temos a Agência Nacional de Águas, que era uma competência do IBAMA também, virou uma agência. E o IBAMA hoje está correndo atrás de tentar equiparar o salário, que é uma das principais causas e pauta da greve, da mesa temporária, da restituição e equiparação do salário do analista com o do servidor da ANA. Tá? Acho justo. Ele vinha me perguntar, mas você queria que criasse um cargo de analista para técnico? Isso também acho justo. Mas é impossível, não é você só nível médio. Mas a gente realiza o mesmo trabalho, porque o trabalho alta inflação, que um técnico administrativo autua, é o mesmo valor de uma alta inflação do analista. A mesma coisa, né? É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Vicente, eu fiquei super preocupado, Gustavo. Eu vendo uma matéria, hoje pela manhã ainda, aqui no nosso estado, nós temos um rio chamado Rio da Prata. Jardim. E ele tem quilômetros e quilômetros que secou. Está só um leito do rio e pedra, galhos. Não tem vestígio de água. Entendeu? Isso é uma crescente, ou Ursula? Infelizmente, sim. O que acontece no nosso país é que houve uma mudança de paradigmas em que, há algum tempo, vem sendo construído na mentalidade da sociedade em geral, em que cuidar do meio ambiente, em que preservar significaria um atraso na economia. Então, vem difundindo isso de tal forma que, como existe uma lei de cooperação entre Estado, município e governo federal, muitas leis estaduais estão sendo alteradas para facilitar a agressão ao meio ambiente. É uma das coisas que foi muito realizada no Rio Grande do Sul, por exemplo, pelo governador do Rio Grande do Sul, e hoje eles estão aí sofrendo as consequências. Por quê? Quando se retira a mata ciliar, a água vai escoar para onde tiver, ninguém segura. Vai entrar nas casas, vai embora, não tem o que vai segurar. Então, vai descer a ribanceira. Exatamente. Ou também tem a questão do assoreamento, então os rios vão secando. Sim. É o que nós vemos, por exemplo, no Coxim há anos atrás, era referência de tanto peixe que tinha. Um rio maravilhoso. Porém, tudo ali está sofrendo um assoreamento. Justamente por essa cultura de que tem que plantar pelo agro. Não somos... As pessoas têm que entender que preservar o meio ambiente não significa um atraso na economia. Existe a sustentabilidade que pode ser atrelada à economia. Hoje tem, por exemplo, a agrofloresta, que é um método de agricultura, em que não vai utilizar a monocultura, e isso vai evitar
o empobrecimento do solo. Existem várias técnicas que podem ser adotadas pelas pessoas para evitar, geralmente, essas tragédias que ocorrem ambientalmente falando. E no Mato Grosso do Sul, o turismo é muito forte, o ecoturismo. Porém, para fazer os lugares de lazer, vão lá, desmatam em torno do rio para facilitar, para virar tipo uma prainha. Em Miranda acontece muito também. Para o conforto do humano. E não apenas isso, não apenas pelo turismo. Então, existem também empresários que se utilizam do turismo com responsabilidade, não são todos. Mas um exemplo que acontece muito no município de Miranda é o proprietário rural em fazer e mudar o curso do rio, porque aí ele consegue, uma engenharia ali, mudar o curso da água para o gado beber ou também para auxiliar na produção agrícola. Se cada proprietário for fazer isso, não vai ter rio. Então, então tem que ter uma educação ambiental para todos, até inclusive para os nossos gestores políticos, a importância do que porque o dinheiro ele é muito bom, ele é ótimo, é maravilhoso, salva vidas, mas também, ao mesmo tempo, se não tiver os recursos naturais, nós não vamos sobreviver, não vai ter dinheiro que vai comprar isso. Então é isso que nós temos que ter em mente. Pessoal, são exatamente 16 horas e 53 minutos, hoje, dia 2 de julho de 2024. Estamos aqui batendo esse papo super legal com o Vicente, com a Úrsula, né? Dois servidores do IBAMA, né? Que vem trazer essas informações importantes para a gente, nos apresentando o IBAMA, a função do IBAMA, isso ficou bem claro. Como alguém do Ministério da Saúde, da área de saúde, que cuida do corpo humano, cuida da saúde humana, está claro para a gente que essas pessoas do IBAMA cuidam da saúde ambiental. Que isso, no desdobramento, tem tudo a ver com a nossa saúde. Saúde física, saúde mental. Quem não gosta, eu, por exemplo, vou aqui dizer para vocês que eu, quando chego numa área de mata fechada, a minha primeira atitude é sair olhando e achar lá uma árvore viçosa, grande, bonita, que eu sinto que ela olhou para mim, eu olhei para ela, eu vou lá e dou um abraço muito grande nela, entendeu? Alguns minutos abraçado com ela. Não sei, para mim me parece que a energia daquela planta me faz muito bem. E o que seria da gente sem isso, né? sem essa energia? Para tratar da saúde ambiental, é preciso, antes de tudo, cuidar dos servidores que são responsáveis por isso. E a gente sabe que o IBAMA vem atravessando uma fase bastante complicada, além dessa, não tem árvore em pé, não tem cerrado sem servidor ambiental. A verdade é essa, bacana, essa camiseta é bacana, vou ficar me devendo uma, hein? Entendeu? Então, o nosso sindicato que fez a camiseta aqui. Exatamente. Vamos fazer mais, vamos cobrar aí para a gente fazer mais. Só para dizer para o pessoal que, além da Úrsula e do Vicente serem servidores do IBAMA, eles fazem parte da direção colegiada desse sindicato. Viu? Vicente, vamos entrar na questão sindical. Vamos entrar na questão da luta, vamos falar um pouco dessa luta pela questão salarial. Me diz para nós, fala para a base, quais são os pontos discutidos para entrar ou não de greve, como que está essa situação no nosso estado, como que está essa situação no Centro-Oeste, em todo o território nacional. Então, Giovanni, hoje eu conversei com alguns órgãos de imprensa, né? E foi perguntando, mas vocês entraram em greve aqui porque o Pantanal por conta do Pantanal que está pegando fogo? Infelizmente, essa greve é uma greve nacional. Ela foi desencadeada a partir do 1º de julho. O Pantanal já estava, né?
E não, a questão do Pantanal é aqui, é pontual o bioma daqui. Não querendo te cortar, já te cortando, entendeu? Eu acho interessante você esclarecer isso, porque realmente a gente pensa, o IBAMA quer aproveitar o incêndio do Pantanal para poder barganhar com o governo questão salarial. Em outros estados não tem Pantanal. E o pessoal está entrando em greve, é isso? Isso. Então, assim, a Bahia, Paraná, todos os 26 unidades de federação já entraram em greve. Né? Praticamente 100% do IBAMA, da unidade do IBAMA Superintendência, UTIs, todo mundo está em greve. Né? Então, assim, a greve não é em função do que está acontecendo no bioma Pantanal. Né? É uma questão nacional. E aí, essa questão da greve, Giovanni, vem porque nós não temos database. Também, a database, isso não é só do IBAMA, é da FUNAG, do INCA, de todos os órgãos. Existe a Convenção 151 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil ratificou, só que não colocou em prática. E aí o governo Lula está pretendendo colocar em prática esse ano que vem, segundo informações da CONSER, do Sérgio Ronaldo. Né? Então, assim, a database é muito importante, porque a database é um momento da gente ter a reposição das perdas salariais pela inflação. A gente sabe que tem inflação. A inflação está pequena, mas está controlada, mas tem. Isso impacta diretamente o poder aquisitivo do funcionário, do servidor. Né? Nós somos servidores públicos. Né? A gente também tem uma tabela que a maioria dos servidores aqui já estão no último grau. Né? A gente tem a progressão na carreira. Né? Então, aí o que acontece? Nessa escala de progressão, já tem muitos que atingiram o teto. Isso. Né? Além disso, a gente não tem mais para onde ir, não tem mais incentivo. Né? Então, a gente chegou ali e ficou parado. Além dessa situação aí, Giovanni, a gente tem também, além de não ter database, que é a reposição à perda, a gente vai ter um período muito grande que não tem um reajuste salarial. Né? E aí, só uns 2 anos atrás, o Sindicato da Bahia estava calculando em 53% de perda de poder aquisitivo. Né? E aí, ao longo do tempo, a gente sabe que tem mais de 300 tabelas no nosso Instituto Federal. Né? Isso aí foi para acabar. Né? Antigamente, a gente sabe que tinha uma ação de 28, quando dentro dos militares, a gente também recebia, porque o militar também é considerado servidor público. Né? Então, muitos servidores ingressaram com essa ação. Inclusive, tem até uma questão de sucumbência aí, que não é o caso de falar agora, mas isso evidencia que o servidor público ele vem sendo tratado de forma fracionada, o que agora está sendo colocado no sentido contrário, com esse concurso civil que vai ter agora. Tem 8 blocos. O último bloco é o nível médio. Que tem a questão da transversalidade, que é um grande risco para nós, só administrativo. Vai pegar todo mundo, colocar na vala comum e aí despachar esses servidores para vários órgãos, à medida que for necessário. Né? Então, tudo isso é ruim do ponto de vista de agregar para o servidor uma segurança salarial, não é nem salário, é remuneração, né? Conhecimento e remuneração, salário é servidorista. Então, é a remuneração do servidor. Então, assim, a valorização do servidor passa não só pela questão do dinheiro, mas também pelo sentimento do servidor se sentir bem dentro do órgão. Né? Pertencimento, né? Pode o servidor se sentir, vamos dizer, valorizado de fazer o trabalho, também ter espaço para trabalhar. Né? Então, assim, a questão da fiscalização, outras questões, servidores que são, vamos dizer assim, dá trabalho para alguns servidores que é amigo do rei, e outros são escanteados, colocados como na geladeira, como é muito do acidente do banco, né? Isso é uma coisa que não deveria acontecer. Isso fere a dignidade da pessoa humana, isso fere a dignidade dele. Isso tem que ser combatido, tem que ser dito. Acontece isso dentro do banco. Infelizmente, mas tem uma parcela dos analistas que parece que querem ver o servidor técnico jogado numa função e praticamente numa extinção, porque à medida que não tiver mais concurso para nível médio, esse servidor que for aposentado, que for morrendo, que passar em outro concurso, né, ele vai esvaziando, né, vai ser uma extinção, e não é só técnica administrativa, é técnica ambiental também. Então, eu acho que isso é uma iniquidade que está sendo feita com os técnicos de nível médio, que tem que ser valorizado, e que o analista ele deve ver pelo outro lado. A gente quer ver o crescimento dele, mas ele não quer ver o crescimento também levando a gente junto. E não sendo contra a gente. Sim, sim. Não é? Acho que é por aí. O Vicente, o Augusto, eu quero que vocês, primeiro, me contem uma coisa que eu achei assim, muito bacana. Achei bacana demais.
no dia 5 de junho, se comemora o Dia Internacional, o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Eu sei disso porque eu tenho um filho nascido nessa data, entendeu? Eu sempre conto isso, que a gente estava no governo do estado resolveu fazer uma ação, não sei se alguém de vocês do Ibama estava nesse dia, não sei precisar para vocês assim um ano certinho, mas resolveu fazer uma ação no hospital regional, né? Eu estava lá. Então, no hospital regional. E nessa ação foram plantados ali no estado, de frente à recepção do hospital regional, 5 pés de ipê. E eu conversando com um colega, eu fui um dos convidados, eu estava representando a CESAL lá na época, né? Porque alguns órgãos foram convidados para ir lá e eu era uma das pessoas representando o município. E o secretário de Meio Ambiente viu eu e um outro colega conversando, coisa e tal, perguntou para nós o que de tão interessante tinha aquele bate-papo. E o colega falou, não, secretário, aquilo que o Giovanni está falando, ele tem um filho fazendo aniversário hoje. Sério, Giovanni, é verdade? Eu falei, sério, como que é o nome do seu filho? Eu falei, César Lee. Aí ele me deu uma muda e falou, toma, você planta essa muda e vamos batizar essa muda de Lee. Ela vai se chamar Lee. Então, todo ano, no dia 5 de junho, a gente vai até o regional, desde então. Ele vai, a gente tira uma foto dele junto com a árvore, acompanhando o crescimento, pega um galãozinho d'água, coisa e tal. E nesse último Dia Mundial do Meio Ambiente, eu soube que o Ibama, vários cargos comissionados, foram lá e entregaram o seu cargo. Como é que foi isso? De que maneira? Como vocês... Isso foi discutido, todas essas coisas, Vicente e Úrsula, tem sido discutido na base? Qual tem sido a reação da base diante dessas questões que vocês estão tentando harmonizar, estão tentando botar uma certa justiça? De que maneira que isso está sendo aceito pelos companheiros, pelos colegas de serviço? Primeiro, Giovanni, eu quero parabenizar você e também seu filho, né? Tem uma iniciativa lá, né? De plantar. E ele estava junto lá no evento, lá, inclusive o Badu era o superintendente, né? Eu fui do Rota, ele também foi meu padrinho no Rota, praticamente, ele e o Zé Luiz. Enfim, foi um excelente superintendente do Ibama, né? E eu dei uma palestra sobre o lixo hospitalar, nesse dia lá, sim, né? E a gente estava conversando com o pessoal que muita gente faz, a pessoa joga na área da saúde, tem que ter cuidado com resíduos hospitalares e tudo mais, enfim. Mas com relação à questão da entrega dos carros aí, do servidor do Ibama, existe algumas funções lá, de carro de função, R$300. Então o cara ficar o mês inteiro ganhando R$300, você dá vergonha. Nenhum servidor do Ibama deveria pegar esse carro. Gratificação? Pelo carro. Pelo carro, R$300, não é nem uma diária. Se o cara fizer uma viagem de um dia e meio, ele ganha o que ele ia ganhar no carro uma vez e meia o mês inteiro. Então, se ele fizer 2 viagens, ele já ganhou mais do que o já ganhou um mês, entendeu? Então, assim, é muito absurdo um negócio desse. E os servidores entregaram os carros disso aí, né? Isso aí evidencia a satisfação dos servidores com a situação que está passando, né? E aí, o que acontece? Nós, servidores do Ibama, buscamos também, além do que foi falado aqui, a equiparação para a ANA, para a base, sim, a questão da criação da gratificação, e localização. Muitos dos servidores vão para a região de fronteira e vão morar lá. Aí criaram a gratificação, porque o pleito era criar a gratificação de localização ou de fronteira. O que acontece? Criaram R$1.600 para analista e R$500 para o médico. Os dois vão para lá, um vai ganhar R$1.600 e o outro R$500. Eu estou lembrando da diária, quando era diária, para nível superior e nível médio. O nível médio, ele trabalhar com o nível superior num local, no mesmo trabalho, e ele dormia no muquífio, e o nível superior ele dormia no hotel melhor. Né? Então, ajustaram isso, o erário, o Estado, ajustou isso, né, equilibrando uma diária só. Sim. Né? Então, assim, eu estava conversando hoje com o pessoal da educação, e aí ele tinha a questão da GQ. Se você é formado, vamos dizer, em engenheira, e está trabalhando, passou no concurso para nível médio da Federal, está trabalhando no setor do mestrado, você recebe a GQ indireta, que é 25%. Se você tem formação no direito, você recebe 30%.
Nessa greve agora, eles conseguiram eliminar essa diferença e ficou 30% para todo mundo. Então, a mesma coisa a gente quer no IBAMA. A gente quer uma GQ de mestrado, doutorado, para o nível médio também. Sim. Porque tem nível médio que já tem doutorado, já entrou com doutorado. Eu tenho mestrado. Né? A outra, a colega lá, que você estava falando dela, mas entrou com mestrado também, acabou de fazer mestrado. A USO tem especialização, tem vários cursos. Então, por que diferenciar? Né? Eu fazer um curso de mestrado ou doutorado na federal junto com o analista, ele vem com o IBAMA ganhar um adicional em relação ao mestrado e doutorado, e eu que fiz o mesmo curso que ele, no mesmo local, trabalhando com ele, eu não ganho nada, porque simplesmente sou nível médio. Por exemplo, sou nível médio, eu não posso fazer um concurso, segundo na época, entendimento da AGU, eu não poderia fazer um concurso para ser professor da unidade do estado ou do município, porque eu sou nível médio. O analista pode. Espera aí, que discriminação é essa? A Constituição não permite esse tipo de coisa. Se o analista pode fazer um concurso para dar aula no estado, no município, e ter uma outra aposentadoria, por que eu, servidor público, também servidor público, só que sou por nível médio, não posso? Isso não existe. Isso não pode acontecer. A gente tem que lutar contra isso. A Corte Certa tem que se posicionar contra isso. E não é só no IBAMA, não. É em qualquer lugar. É DENIT, DNPM, é FUNAS, é qualquer órgão. Porque todos nós somos integrantes do Serviço Público Federal. Já tem uma posição da Corte Certa? Temos que bater em cima disso aí. Temos que bater em cima disso aí. E isso foi um dos pontos que foi batido. Dentro do próprio órgão. Né? Os próprios novatos que entraram, porque o pessoal que entrou agora no IBAMA é um pessoal altamente capacitado. Sério? É um pessoal muito bom, muito forte. Isso é bom, né, Úrsula? Vou passar aqui para o Úrsula para complementar a minha fala. O IBAMA é um órgão peculiar. Existem muitas pessoas capacitadas, PhD. Dali, recentemente, vi uma notícia, um técnico administrativo deixou o cargo porque foi fazer pós-doutorado nos Estados Unidos. Então, e é um órgão apaixonante também. Porém, essa falta de valorização tem tirado essas pessoas dali, porque por mais que gostem de trabalhar com uma área ambiental, é interessante falar que, pela falta de valorização do governo, salarial, e não apenas salarial, mas de estrutura, de boas cadeiras, mesas, equipamentos, sim, enfim, de condições de trabalho, realmente, além de ter mais pessoal para não sobrecarregar, porque somos humanos e não máquinas, né? Então, isso tem levado essas pessoas a prestar outros concursos, embora, e alguns até mesmo para o setor privado, que com a capacidade técnica que muitos têm, o setor privado está pagando muito bem lá fora, então a estabilidade já não está sendo tão boa assim para segurar essas pessoas. Eu que tenho mais defasagem ainda da mão de obra capacitada ali dentro, né, do IBAMA. Então, eu creio que essas divisões que o governo vem fazendo, como criou o ICMBio, outros, e agora quer criar talvez um órgão para trabalhar com o clima, não é necessário. O que é necessário é que o governo ele invista no IBAMA, invista nos servidores, na capacitação, na melhoria, na valorização. E coloque pessoal ali, é o suficiente para dar conta do trabalho em relação ao clima, à água, a tudo, porque vontade e também de pessoas extremamente eficazes para fazer esse trabalho, sim, não falta. O que falta realmente é esse investimento no IBAMA, esse olhar dos nossos governantes para o IBAMA, da ministra Marina Silva, do presidente Lula, de realmente falar assim, olha, vamos investir nesse órgão, e que o meu sonho é que o IBAMA volte a ser uma capa, uma marca reconhecida internacionalmente como no passado ocorreu. O IBAMA era reconhecido internacionalmente. Todo mundo, o mundo sabia o que era o IBAMA, porque em algum momento teve esse olhar, mas esse olhar foi se perdendo. Então, é isso. Isso era tão bom, né, Vicente? Eu me lembro muito bem, não só com o IBAMA, mas com outros órgãos também, como, por exemplo, a extinta Sucam. Olha, o meu vizinho da Sucam tinha uma coisa assim, sabe? Olha, perto da minha casa mora um senhor do IBAMA, o meu filho está namorando a filha de um rapaz do IBAMA. Isso dava
sabe? Isso foi se perdendo, isso de fato foi se perdendo, né? Mas eis a pergunta que não quer parar. Mato Grosso do Sul com relação à greve, como é que ficou, Ursula? Parou, já foi cessada a fase de discussões, de assembleias, de debates? Sim. Como é que está isso? Estamos em greve. Pleito aí o Mato Grosso do Sul, em nome dos estados que estão na lista dos que aderiram à greve. Nós aderimos à greve. Então comunica o pessoal que a greve está em curso. Nós aderimos à greve. Eu reforço que não é intenção de nenhum servidor estar nessa condição de greve, porque é estressante, a nossa vontade é de trabalhar, de fazer o que sempre fizemos todos os dias. Porém, as circunstâncias atuais nos levaram a essa medida, porque a medida extrema é a última medida que nós temos, é esse recurso. Então, assim, eu sempre digo, o Campo Grandense, eu sou campo-grandense, nata, né? Porém, culturalmente, o Campo Grandense, ele é muito fechado, ele é individualista, tem dificuldade de falar bom dia, boa tarde, não gosta de conversar com o vizinho. Então, essa cultura, ela é levada para o trabalho. Nós trabalhamos com pessoas de outros estados, mas também com muitos campo-grandenses aqui. O que ocorre é um individualismo, uma certa dificuldade que nós temos de furar essa bolha e trazer os nossos colegas para o nosso lado, porque muitos não querem se expor, não quer aparecer, acha feio fazer greve, sabe? É a cultura mesmo. Então, essa é a nossa maior dificuldade ali. Porém, a equipe, os membros que estão em greve, está sendo uma das greves mais organizadas. Nós estamos seguindo o que é a diretriz nacional que o Comando de Greve vem fazendo, nós estamos seguindo a mesma linha, e isso está sendo muito bom, porque nós mostramos a nossa insatisfação para o governo nesse ponto. Inclusive, já voltaram a falar que vão conversar conosco de novo. A minha vontade é que para essa conversa que realmente haja uma ação, porque não adianta só a ministra do MGI, a ministra Marina Silva ficar conversando. Eu creio que nós estamos num ponto que nós precisamos de ação, de que atenda o nosso pleito e acabe com essa greve o mais breve possível, porque não é vontade de ninguém estar nessa condição. Muito bem. Deixa eu perguntar para vocês, durante a greve, Vicente, tem um local X onde o pessoal vai estar reunido, vai passar esse dia, tem um calendário de manifestações, como é que é isso? Diz para nós, fala para a gente, dá essa agenda aí para nós, para a gente poder acompanhar isso de perto. Eu fiquei sabendo que acho que amanhã vai ter um evento, uma coisa parecida, né? Eu já quero aqui, diante de vocês, diante das câmeras, já dar uma cantada aqui no monge, que de repente a gente vai acompanhar isso de perto, ver se de alguma maneira, com algum equipamento, dá para a gente fazer esse acompanhamento de perto, conversar com alguns companheiros, com algumas companheiras, tá? Dá essa agenda para a gente aí, Vicente. Então, amanhã, a gente tem uma reunião lá, né, 8h30, né, do café da manhã, o sindicato vai estar presente. A gente convidou vários servidores aposentados também, né? Então seria muito bom recebê-los lá, será um prazer estar com vocês lá também, tá? No IBAM, na frente do IBAM, a gente vai ter provavelmente deve ter o som aqui também do sindicato. Sim. E a gente vai manter uma rotina, né, de atividades. A gente está sempre também conversando com os demais estados que estão em greve, para a gente estar sempre informado e estar antenado do que está acontecendo e dar um feedback. Então, a gente tem essa reunião pela manhã, a parte da tarde. Hoje à tarde, a gente montou lá no auditório um espaço para a gente receber e está sempre lá com o comando de greve. Tem o Mário ali no grupo, que ele também está no comando de greve, outros colegas também estão com a gente, outros estão aderindo. Tem 50% do efetivo do IBOM está em teletrabalho, que é o PGD, né? Home office. Eles estão em teletrabalho, então, assim, também pode entrar no movimento grevista, né? Sim. O que não pode acontecer é a pessoa dizer que está em greve, vir lá bater o ponto para casa. Isso é infração. Isso aí é a famosa greve do pijama. Isso pode dar
administrativa para dar a responsabilização, né? Então, assim, não fazer esse tipo de coisa, está em greve, está trabalhando, é assim, né? Então, assim, agora, esse momento que está, não cabe mais aquela greve branca, aquele negócio lá, né, de ficar ali tentando, não, ou está ou não está, né? E vem para o movimento, porque esse movimento está muito organizado, né? As pautas, os pontos de pauta são legítimos, né, são importantes, né? E a gente está aqui com uma notícia que eu tive agora há pouco, o pessoal da Paraíba teve um evento na Paraíba com o Imigeri. A ministra de Quebec, ela disse que está aberta assim, a retomada, até porque o prazo é 30 de agosto, né? A gente sabe que existe um certo laço temporal, mas dá sim para negociar, né? O pessoal da educação não ganhou tudo que eles queriam. Eu acho que tem que ter uma razoabilidade por parte do comando de greve e também da Conselho que está acompanhando isso aí, né? De tentar negociar. Obviamente que a gente tem a ciência, a consciência de que a gente não vai conseguir levar tudo que a gente quer, né? A gente não vai conseguir. De repente vai ser ponto de pauta para outro momento de luta. Porém, a gente tem que tentar negociar uma situação que a gente consiga atender minimamente aquilo que a gente precisa, com certeza, né? Que seria o quê? A questão da disparidade salarial entre técnico e analista, que é uma força, uma questão abissal, né? O analista ganha o dobro do que o técnico, né? E o técnico faz o mesmo alta de inflação que ele faz, né? Tem colega nosso que é engenheiro, que é nível médio, que está ocupando cargo de nível médio, e que trabalha no geoprocessamento. Tem algumas pessoas que estão trabalhando com piloto de drone, tem outros que estão fazendo outra atividade, né? Então, assim, são coisas e coisas que estão acontecendo. Então, a gente tem que parar, refletir, né? E os colegas que estão em certas posições também analisar, né, que a gente precisa evoluir para que haja realmente uma valorização do servidor público na atividade ambiental. Vicente, algum ponto que a gente deveria ter falado aqui, ter conversado, que passou, que você gostaria de pôr? Sim, com relação à pauta é bem extensa, né? A gente também está pedindo... Mas aquilo que você acha que é de importante, que não pode ficar fora, fica à vontade, meu irmão. Você está aqui para isso. Tranquilo. Eu acho que um dos pontos importantes para que haja valorização do servidor público, né, a primeira coisa, eu até coloco como sugestão na próxima pauta do DCE, da colegiada aí, da executiva, uma moção de repúdio pela transformação de 1.000 e poucos cargos de técnico, administrativo e analista, em 200 e poucos cargos de analista. Porque se está faltando gente que está se reclamando do concurso, por que você tem 1.000 cargos e transforma em 200? Transforma em um quinto a capacidade. Se o técnico faz o mesmo trabalho do analista, por que transformar 1.000 cargos vagos em 200? Qual que é a lógica disso? Se está faltando gente, se está querendo gente para trabalhar. Por que limita o acesso do curso e atividade de fiscalização apenas a técnicos e analistas ambientais, quando tem técnicos e analistas administrativos que poderiam estar fazendo e estão sendo proibidos de fazer o curso trabalhar? Então, que contrassenso é esse? Que falta de lógica é essa? Se está reclamando que está faltando gente lá, por que cria uma gratificação de fronteira com 1.600 para o analista e com R$500 para o técnico? Qual é o técnico que vai querer ir para a fronteira lá? Trabalhar lá. Se o analista ganha 1.600 e o cara vai ganhar R$500. Que história é essa? Assim, é uma coisa montada, feita para que não dá certo. Sim. Entendeu? Então, assim, tem que ter coerência no discurso e na prática. Entendeu? Entendi. Então, se você quer fazer como está todo mundo para trabalhar na fiscalização. Tem gente que quer trabalhar. Assim como tem técnico ambiental que não quer fazer o curso e não é obrigado, porque não tem cargo fiscal. Então, como é que fica isso? Então, eu faço até um apelo ao senhor presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, por gentileza, verifique a portaria 24 de 2016 e revogue o artigo 10, principalmente o inciso 1º, que impede os técnicos administrativos e analistas administrativos de participarem da atividade de fiscalização. Porque isso vai dar igualdade de tratamento, fardamento, treinamento, armamento. Muitas vezes o colega vai sem colete balístico porque ele não fez o curso. Rodrigo Agostinho, o nome dele. O presidente, e é biólogo e é advogado. E é uma pessoa acessível? Espero que sim. Aparentemente, eu nunca fui ao gabinete falar com ele, mas inclusive até sugiro que monte uma comissão e a gente falar, junto com o pessoal do tema, qual serve para lá fazer o trabalho lá. Porque existe o processo administrativo e a gente fez o pedido. O jurídico do sindicato está aí. E vamos buscar apoio. Vamos buscar apoio, inclusive institucional, de outras instâncias.
dentro do IBAMA, e se precisar, a gente vai, em último caso, judicializar. Que não é o que a gente quer resolver administrativamente. A gente faz o apelo nesse sentido. Úrsula, algum ponto que a gente deveria ter adotado aqui, não adotou, que você gostaria de escancarar? Eu creio que falamos tudo que era necessário, porque, como diz o Vicente, a pauta é grande, É extensa, né? Porque esse olhar do governo foi perdido em diversos governos. Na verdade, as coisas Sim. foram empurrando com a barriga. A cada governo foi ficando mais Exatamente. distante, mais distante. Então, aí gera um acúmulo de necessidade e a gente pede tudo. Sim. O que vai atender, eu não sei. Mas a nossa luta continua. E se eu puder falar alguma coisa, é um apelo aos próprios colegas mesmo, aqueles que não aderiram à greve, que venha conosco, que tenham essa consciência de classe, essa consciência que se não houver um movimento social, se não houver uma luta, o governo não vai dar nada, porque sempre foi assim, não vai ser hoje que vai ser diferente. Como eu disse no início, se hoje eu estou aqui é graças ao pleito de outros servidores que lutaram por isso. Então, assim, que venham, e que também aqueles que não são sindicalizados, que se sindicalizem, porque a presença do sindicato é de suma importância. Devemos mudar essa visão de que estar sindicalizado é ser comunista, lulista, enfim. Então, todas essas teorias que pessoas que são adeptas de outro partido acabam não entrando, não se sindicalizando e não buscando seus direitos e não estando junto também com os colegas que fazem parte do movimento grevista. Agradeço o espaço, muito obrigada a todos os ouvintes e à rádio, em especial, por estarmos aqui hoje. Assim mesmo, Úrsula, antes de você encerrar a sua fala, eu gostaria que ali, olhando para aquela câmera, você fizesse também um apelo para o morador, para aquele cara, para o indivíduo, entendeu? Sobre essa questão do cuidado, que você falou, do cuidado com a terra, o Vicente disse, desse cuidado. Então, nós estamos numa capital, não é? Nós temos muitos bairros periféricos, entendeu? Então, acredito que com a questão do YouTube, do Instagram, porque esse programa ele não é feito só para os nossos amigos, tá entendendo? Mas tem os filhos, os netos, né? Os amigos, né? Então, se dirija aí aos moradores e faça um apelo pelo meio ambiente. Agradeço me lembrar disso, porque realmente o que está acontecendo no Pantanal é um exemplo da cultura do sul-mato-grossense, inclusive de nós que estamos aqui em Campo Grande, urbanos, é a cultura de limpar, né, o seu quintal usando fogo. Então, tem a árvore lá, as plantinhas, junta tudo, aquela folha, mete fogo para limpar o terreno, quando compra o terreno, põe fogo em tudo e a cidade vira essa grande fumaça aí que nós estamos respirando. Eu mesmo moro num bairro, no Jardim Itamaracá, diariamente eu respiro fumaça e eu sou asmática. E tenho sérios problemas respiratórios que têm piorado muito no tempo de seca. Meu filho é asmático e eu já presenciei, quando eu levei meu filho ao hospital, a situação de um neném de 26 dias que estava no oxigênio porque o vizinho tacou fogo para limpar o quintal do lado e foi toda a fumaça, a criança na rua. Então, assim, as pessoas têm que ter a compreensão que é uma questão de saúde pública também, não apenas ambiental. Sim. Existem idosos, crianças, qualquer um que inala uma fumaça passa mal. Imagina aqueles que têm dificuldades respiratórias ou um nenenzinho que não tem defesa nenhuma ainda, acabou de nascer. A lei fala sobre isso, né? Exatamente. Eu creio que falta fiscalização da Prefeitura de Campo Grande, porque isso é crime ambiental, mas os responsáveis aqui pela área urbana, isso daí é da Prefeitura, tem que ter uma fiscalização, tem que ter muita autuação mesmo, porque já ouvi dizer, não pessoas que moram no Paraná, no estado do Paraná, que falam que lá eliminaram boa parte desse problema, porque pegaram firme na questão das multas. Eu creio que deve ter um posicionamento da Prefeitura em fazer isso, começar a multar mesmo. Porque não é só uma questão ambiental, as pessoas sabem. Se você vai lá reclamar com o vizinho, mas vai passear,
Sai um pouquinho, vai passear daqui a pouco, sim. porque é que eu preciso limpar, entendeu? A pessoa não compreende, não adianta às vezes uma simples conversa. Mas eu creio que a partir do momento que começar a afetar o bolso mesmo, chegar multa e tudo, aí a pessoa começa a repensar a sua postura e evita esse tipo de coisa. Então, meu apelo é esse: não coloque em fogo, gente, não coloque em fogo. Põe no saco de lixo, senão faz aquilo ali vira um adubo para as plantas, põe no próprio pezinho da árvore. Não tem necessidade nenhuma de sair tacando fogo em tudo. E existem outras formas também de limpar um terreno antes de você fazer uma casa, não jogando fogo. Úrsula, eu te agradeço pela sua vinda aqui, por ter vindo aqui colaborar com a gente, né? Embelezar esse estúdio com a sua beleza, né? Com a sua educação, com a sua cultura. Fazer um compromisso com ela. Ganhei uma camiseta ou não? Ah, então beleza. Vicente, na sua Câmara, faça um apelo aos seus amigos, aos seus colegas, aos servidores do IBAMA do Mato Grosso do Sul, com relação a esse momento que você está passando, e dê mais uma reforçada, porque é o seguinte, Úrsula, quando você fala sobre a luta por melhores condições de trabalho, por um salário mais justo, por ganhos mais justos, por equiparação, por equilíbrio, né, nesse universo que a gente vive, que é o universo do serviço público, eu ouço muito falar por aí, Paulo, mas o sindicato não faz nada. O que o sindicato está fazendo? Cadê o pessoal do sindicato? Só sabe viajar para Brasília, para isso, para aquilo. Então, Vicente, dá uma esclarecida com relação a isso, deixa os colegas bem esclarecidos qual é o papel do sindicato, o que o sindicato vem fazendo e qual que é o papel dele enquanto servidor em lutar pelo próprio salário. Porque quem luta pelo meu salário sou eu, Vicente. Entendeu? O sindicato só me dá condições. É isso? Isso. Ô, Giovanni, muito importante a sua fala e a lembrança é o seguinte, que todos os servidores aí, a gente tem agora algumas filiações no IBAMA, e eu até sugiro aos demais colegas que ninguém é obrigado a se filiar, né? A filiação é aberta, é voluntária, né? Ninguém é obrigado a manter-se filiado ou se filiar. Mas eu quero dizer da importância do sindicato, né? O sindicato está sempre presente no IBAMA, não só no IBAMA, mas no INCRA, em vários lugares. Eu também tenho participado de outras reuniões do que também eu fui também. Nós temos uma equipe. Isso. Nós temos 3 diretores nossos no INCRA. Isso. Enquanto nós estamos aqui batendo esse papo, nós temos 3 diretores ali no INCRA, participando de uma assembleia lá no INCRA. Logo, logo teremos notícias e informes sobre o INCRA. Isso é importante. Então, assim, eu faço um apelo, pessoal, que se sensibilize, né, que participe do movimento. Aqueles que não têm nenhum impedimento, que não têm nenhuma... desde que estejam no estágio probatório, aqueles que são mais antigos, são afetivos, têm estabilidade, participe, que estejam no PGD, participe do movimento, né? Esse momento é importante. A gente sabe que dia a dia é importante, não é isso que mas tem um ano inteiro para você viajar, tem outro momento para você fazer isso. Então, agora é que é o momento da gente engrossar esse movimento para sensibilizar o governo. Né? E greve não é uma coisa que ninguém quer fazer, não é uma coisa boa para ninguém, mas é um direito constitucional que nós temos e está à disposição para exercício. Né? Temos que fazer dentro da legalidade, para que a greve seja julgada legal, para que a gente tenha legitimidade no processo e a gente alcance o que a gente busca, pelo menos, minimamente, entender o que a gente precisa. Outra coisa, Giovanni, só para informar, como professor de Direito da Universidade UNCESMAR, a gente tem no jurídico lá um projeto lá de convênio com o sindicato, ofertando a todos os servidores que estão sindicalizados. Olha que interessante isso, hein, pessoal? Olha que interessante. A possibilidade de um desconto especial, né, não só no curso de Direito, mas em outros cursos também. Tá? Então, assim, como professor coordenador do curso de Direito, a gente tem essa está saindo no forno aí, e está com a Maria Helena, né? Tá, são diversos cursos. Diversos cursos, não é só o Direito. EAD e também na área da saúde, psicologia, enfim, vários cursos aí. E principalmente, o carro-chefe é o curso de Direito, que é presencial, um desconto especial para os servidores, filhos de servidores e parentes que têm o interesse em fazer o curso, vem estudar com a gente na CESMAR, que a gente está fazendo um trabalho diferenciado, inclusive participando do Congresso Internacional de Direitos Humanos, aqui na Federal, que vai em conjunto com a Universidade Federal e ao Instituto de Direitos Humanos de Nascimento. Tá? Então, é uma coisa diferenciada, é uma coisa boa, que está à disposição de todos os servidores e seus dependentes. Vicente, Úrsula,
Não sei você, Gustavo, eu adorei o bate-papo, entendeu? Achei muito bom, achei muito bacana essa visita de vocês. Fiquei sabendo de uma opção de coisa que a gente não sabia enquanto usuário, enquanto indivíduo. Só faltou saber o seu time de futebol ali, né? Ah, rapaz, você vai fazer isso comigo mesmo, Gustavo? Eu tinha um time no Brasil chamado Corinthians, hoje ele está indo embora aos poucos. Salve, meu Corinthians. Eu até acredito que ele vai fechar as portas. Não é possível, vai fechar as portas. Mas assim, pessoal, queria agradecer mesmo de verdade a vinda de vocês aqui, dizer que essas portas estão abertas, entendeu? Para vocês, para algum alerta, para algum outro bate-papo, para alguma outra chamada de atenção para alguma coisa, para comunicar alguma coisa, é só entrar em contato com a gente e esse canal está à disposição de vocês. Dizer para vocês que vocês enriqueceram muito esse programa com a presença de vocês, entendeu? Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E dizer para a nossa base mais uma vez, entendeu? Daqui uns dias, o próximo ou a próxima, como a Úrsula, pode ser você, minha companheira, você, meu companheiro, do órgão que for. Nós queremos falar com todos os servidores e servidoras de todos os órgãos que a gente tem na nossa base do Sinistério. Para vir trazer, apresentar o seu órgão, dizer qual é a função desse órgão, como o Vicente fez, como a Úrsula fez, nos apresentou isso com muita riqueza de detalhe, e dizer para você, se você, do IBAMA, ainda não aderiu à greve, adira à greve, vá para lá, fortaleça esse movimento é importante, não para o Vicente, não para a Úrsula, mas importante para você como um todo. Só uma coisa, Giovanni, me permita, o IBAMA ele tem uma revista científica, na qual a Úrsula, né, inclusive, já foi articulista, e que eu sou revisor e articulista, eu sugiro e indico para que quem tiver interesse do IBAMA, faça, produza seus artigos científicos, submeta a revista do IBAMA, que é uma revista extremamente importante, um padrão quase excelente. Então, vale a pena, né? Eu sugiro que quem tiver interesse, busque lá no edital, né? E faça seus artigos aí, submeta, ok? Que bacana, que informação legal, tá vendo? Isso que é bacana. Vicente e Úrsula. Obrigada. Obrigado a vocês, viu? Pessoal, com isso, 17h34, no dia 2 de julho de 2024, né? Estamos encerrando mais um bate-papo aqui, graças a vocês e graças à qualidade técnica aqui do nosso querido Gustavo Monge. Vamos encerrando mais uma vez, desejando que vocês tenham muita paz, muita luz na vida de todos e todas. Até lá. Fala com a base, com o velho Dil.